Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Glória a Deus. E essa palavra ela tem como título Daniel na cova dos leões e começa nos dizendo: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Aleluia. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei, disseram-lhe assim ao rei Dário: vive para sempre. Todos os príncipes dos reinos e os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Aleluia, Jesus. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançassem-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel.
Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam, glória a Deus, tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra tremenda para o nosso coração, que vem nos falar da situação em que Daniel foi ali lançado na cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela começa nos falando que ele estava ali designado para uma missão. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela sua missão ele saiu muito bem, porque ele tinha um espírito excelente. E aquele que tem o espírito excelente, o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, tudo quanto ele faz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em tudo quanto ele faz, ele se destaca. Não por querer exaltar a si mesmo, mas porque Deus o abençoa. E com Daniel foi dessa maneira. A palavra do Senhor vai nos dizer que o rei, ele separou ali 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Só que Daniel, para que desse conta de cuidar bem do rei, para que o rei não sofresse dano algum. Só que Daniel, ele sobrejou, ele se saiu melhor, louvado seja o nome do Senhor. E ali o rei, ele pensava em constituir ele sobre todo o reino, mas ali bateu a inveja no coração daqueles que estavam vendo, contemplando a maneira que Daniel ali ia se destacando, a maneira que Deus ia abençoando Daniel naquele reino. Eles começaram a observar a maneira que o rei, ele se agradava do trabalho de Daniel, e eles começaram a procurar contra ele algum erro, algum defeito que pudesse acusar ele em seu trabalho. Por isso, meus amados irmãos, a importância de todos nós fazermos o nosso trabalho com retidão e com dignidade. Mas quanto mais eles procuravam, meus amados irmãos, mais eles se decepcionavam, porque Daniel era um homem de Deus, um homem que tinha ali um espírito excelente, e a pessoa que é de Deus, ele não vai fazendo coisa errada no seu trabalho, nem na sua casa, nem na sua vida pessoal. A pessoa que ela é de Deus, ela anda corretamente fazendo as coisas certas de acordo com a palavra de Deus. E aquele que faz as coisas de acordo com a palavra de Deus, ele não tem de que se envergonhar, ele não tem de que ser acusado. Isso não quer dizer que você não vai ser acusado. Por quê? Porque Daniel, ele não fazia nada de errado, ele fazia ali um trabalho excelente. A palavra de Deus diz assim, porque ele era fiel
e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então ali eles buscavam, contra ele, achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, a respeito do trabalho que Daniel fazia, mas não podia achar ocasião nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Então, cada vez que eles procuravam mais e mais, eles se decepcionavam, porque eles não encontravam nada do que eles procuravam, eles não encontravam na vida de Daniel. Mas isso não quer dizer, meus amados irmãos, que isso te impede de você ser acusado, ser apontado, ser caluniado. Por quê? Porque já que eles não encontraram, eles mesmo criaram uma ocasião. E o inimigo, ele faz desse jeito. Ele procura em você erros, defeitos, ele não encontra, então ele vai buscar. Então ele mesmo vai preparar contra ti uma ocasião. Eles se juntaram, se reuniram e disseram o quê? Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se a gente não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Se a gente não fizer algo que vá contra a lei do Deus dele, se a gente não fizer algo que vá contra a palavra de Deus, que vá contra a vontade de Deus, se a gente não fizer isso, a gente nunca vai achar. E ali eles prepararam toda a armadilha, aleluia, prepararam todas as ferramentas, prepararam tudo e disseram: rei, tá aqui, assina aqui, porque dentro de 30 dias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele, ó rei, glória a Jesus, aleluia, que se drobar diante de qualquer homem, que não seja a ti ou qualquer Deus, ele seja lançado na cova dos leões, ele seja lançado na cova do leão. E ali o rei Dário assinou o edito, assinou aquela proibição, e naquele lugar ficou proibido adorar a Deus, adorar os deuses, louvado seja o nome do Senhor. A palavra vem nos dizer, glória a Jesus, aleluia, que todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram o conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Qualquer pessoa naquele reino que fizesse uma petição que não fosse ao rei, tinha que fazer ao rei, tinha que querer algo, tinha que pedir ao rei. Só que tem coisas na nossa vida que o rei, ele não pode fazer. Glória a Jesus. Tem coisa na nossa vida que o rei da terra, ele não podia fazer. Tem coisa na nossa vida que o rei, ele não pode dar. Tem coisas na nossa vida que somente o rei dos reis pode fazer e pode dar. E ninguém pode, meus amados irmãos, mesmo que isso custe a sua vida, ninguém pode roubar de você. Quando você é um verdadeiro adorador, ninguém rouba de você essa adoração. Quando você é uma pessoa, igreja do Senhor Jesus, que você cumpre a vontade do Senhor, cumpre a palavra do Senhor, nenhum rei da terra, ele é capaz, pode até tirar a tua vida, mas não pode impedir de você ser fiel e andar corretamente diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode impedir a tua servidão a Deus, mesmo que muitas vezes isso te custe a vida, porque obedecer a Deus custou a vida de Daniel. Ele não morreu, mas se fosse para morrer, ele iria morrer dando glória a Deus, porque melhor coisa é, igreja do Senhor Jesus, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que foi assinado, aleluia, foi assinado ali aquela proibição, dentro de 30 dias, oh glória. Ninguém poderia adorar, ninguém poderia orar, ninguém poderia pedir, a não ser somente ao rei. Daniel, quando ele soube, irmãos, dessa situação, o que foi que Daniel foi fazer? A palavra de Deus nos diz que Daniel soube que o edito estava assinado, ele entrou em sua casa, aleluia, e ele continuou, igreja, orando 3 vezes por dia. Ele continuou dando graças a Deus. Ele continuou
diante do seu Deus, como fazia antes, como também antes costumava fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio aos levantes, em meio à provação, o que é que você tem que fazer? As mesmas coisas que você fazia antes. Adorar, louvar, exaltar, glorificar ao Deus de Israel. Louvar, adorar, exaltar, glorificar esse Deus Todo-Poderoso, a quem ninguém pode dominá-lo, porque todo domínio está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E quando Daniel soube disso, meus amados irmãos, Daniel fez o quê? Foi para casa orar. Ele saiu e ele foi para casa dele, ele se pôs de joelho, ali ele orou, ele glorificou. A palavra de Deus não está relatando o que ele fez, aleluia. Mas a palavra de Deus vem nos dizer que mesmo ele sabendo que tudo estava assinado, aleluia, mas ele continuou, mesmo servo de Deus, ele não mudou, ele continuou ali orando 3 vezes por dia. Então aqueles homens que já tinham tudo tramado, já sabiam muito bem, planejaram muito bem planejado, aleluia, oh glória a Jesus, santo é o nome do Senhor, planejaram tudo bem direitinho, igreja, tinha tudo para dar certo, aleluia. E a cada etapa que eles iam fazendo, ia dando certo para eles sim. A cada etapa que eles iam trabalhando, tramando, preparando, ia dando certo para eles sim. Estava dando certo. Até aí estava dando certo. Ele já estava com tudo preparado. O rei já tinha assinado, já tinha dado a ordem. Eles tinham pegado Daniel para eles assim, agora a gente pegou ele. Aleluia. Agora quero ver ele crescer mais na vida. Eu quero ver ele vir para cá, governar esse reino. Eu quero ver ele estar aqui à frente de alguma coisa. Eu quero ver se vai ser constituído sobre ele todo esse reino. Agora a gente pegou ele e foram. Glória a Jesus. Chegaram ali, igreja do Senhor Jesus, diante do rei. Aleluia. E disseram para ele, sabe, rei, a respeito daquele edito real, a qual já está assinado. Sabe o que aconteceu hoje? A gente acabou de pegar Daniel, aleluia. Acabou de pegar Daniel orando ao Deus dele. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra é certa, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar. Ei, rei, agora a gente pegou ele, não tem mais como o rei fazer mais nada pelo teu queridinho, aleluia. Não tem como o rei fazer mais nada pelo teu Daniel querido, que tu tanto ama, que tu tanto quer colocar ele para sobre esse reino, que tu quer tanto, ó rei, exaltar ele, louvado seja o nome do Senhor, que tu acha que ele é tão correto, rei. Esta palavra é certa, está conforme a lei dos Medos e dos Persas, ninguém pode tornar atrás, ninguém pode revogar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que esses homens, eles não conheciam o Deus de Daniel, ele não sabia quem era o Deus que Daniel servia, eles não o conheciam, mas a palavra de Deus vai nos dizer que o rei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diante daquela situação, aleluia, eles disseram para o rei, Daniel é um daqueles transportados de Judá. Foi tu, rei, que mandaste trazer para cá. Aleluia. Não tem feito caso de ti. Rei, tanto que tu faz por ele, ele não faz por ti. Ele não se importa que tu é o rei. Ao invés de vir te pedir, te adorar, se ajoelhar aos teus pés, ele não está nem aí, não respeitou o edito que assinaste, mas continua lá 3 vezes por dia fazendo a sua oração, aleluia. Então o rei, ouvindo isso, igreja do Senhor Jesus, o rei ficou muito penalizado, bateu aquela pena no coração do rei, e o rei dentro do seu coração, procurando ocasião, procurando o que ia fazer para ajudar Daniel, para livrar Daniel, mas eu quero te dizer que aquilo que é para Deus fazer, homem nenhum vai poder fazer na tua vida. O que é para Deus fazer na tua vida, homem nenhum vai ter o poder de fazer, que é para a glória não ir para o homem, mas a glória é ir para Deus. E o rei tentou de todas as maneiras, a palavra de Deus vem nos dizer
que o rei, glória a Jesus, até tentou, propôs ali no seu coração livrar, mas até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo, mas nada conseguiu fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. Trouxeram Daniel e lançaram ele na cova dos leões. Aleluia. E o rei ainda foi lá e disse para Daniel, olha, o coração do rei tinha ali, né? A certeza do Deus, que o Deus de Daniel ia livrar Daniel. O rei foi ali, né, e disse para ele, o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Oh, igreja, ele já disse numa certeza, ele disse assim, ó, o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Louvado seja o nome do Senhor. E olha, que coisa mais linda para Daniel ouvir, irmãos. Diga sempre palavra positiva para as pessoas que estão enfrentando luta. Diga sempre palavras positivas para as pessoas que estão enfrentando dificuldade. Porque essa pessoa, ela tem um Deus todo-poderoso, que mesmo que da tua boca você tenha que fazer algo contra ela, contra a tua vontade, mesmo que você tenha que assinar algo contra ela, assim como o rei tinha assinado já, ele não sabia que era contra Daniel, ele não sabia do que os outros tinham armado, tinham tramado, mas aqueles que prepararam tudo bem sabiam o que estava fazendo, mas mesmo que louvado seja o nome do Senhor Jesus, você tem que passar por uma situação dessa, passe dizendo palavras positivas para essa pessoa, assim como o rei disse para Daniel. O rei chegou para ele e disse, o teu Deus a quem tu serve continuamente. Ele sabia que Daniel era um servo de Deus fiel, porque o servo de Deus fiel, ele não é aquele que serve um mês, outro não, uma semana, outra não, serve na bonança, mas na peleja ele não serve. O servo de Deus é aquele que serve continuamente, mesmo sabendo que estava tudo decretado, assinado, mesmo sabendo que estava correndo risco de ir para a cova dos leões. Daniel não se importou com isso, continuou fazendo como fazia antes, continuou fazendo as suas orações. E o rei viu isso e muito alegrou ali, apesar dele estar com o coração ali, né, temente, cheio de pena de Daniel, mas ele viu que Daniel confiava em Deus e ele sabia que aquela confiança era válida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você sabe que tem alguém que confia no Senhor, diga para ela as palavras positivas, que ela vai vencer, que vai dar certo, que ela vai conseguir. Isso ajudará, meus amados irmãos, a qualquer um a se alegrar e permanecer confiando mais e mais no Senhor a cada dia. E a palavra diz que foi trazida uma pedra. A pedra foi posta sobre a boca da cova. Aleluia. Glória a Jesus. E o rei foi lá e selou com um anel. Oh, glória. O rei que tinha dito assim, ei, Daniel, o teu Deus, ele vai te livrar. Ele teve que ir lá e selar com um anel. Aleluia. Glória a Jesus, santo, santo é o nome do Senhor, Rei. Não tem situação difícil que o teu Deus, o Deus de Daniel, o Deus Todo-Poderoso não possa te livrar. Por mais difícil que seja a situação, não perca a fé, não perca a esperança, não perca a confiança, porque por mais difícil que seja a situação, esse Deus, ele é poderoso para livrar. Porque eu quero te dizer, aleluia, que enquanto aquela pedra era posta naquela cova dos leões, enquanto aquele rei ali selava com aquele anel, dizia, está decretado, aleluia, está feito, está decretado. Muitos ali, aqueles que já tinham preparado toda aquela situação para Daniel, ele estava contando vitória. Aqueles que tinham preparado toda aquela situação para Daniel, eles já estavam ali comemorando e se alegrando. Oh, glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eles já estavam ali comemorando e cantando vitória. Aleluia. Porque eles não conheciam o poder do Deus de Daniel. E muitos estão assim, irmãos. Muitos estão assim, mesmo dentro da casa do Senhor. Muitos não estão conhecendo o poder do Deus de Daniel. Estão achando que Deus está cego, que Deus está surdo. Estão achando que Deus já está velhinho demais, está caducando, não sabe mais o que está fazendo, que Deus não faz mais justiça, que Deus agora ele vai assim, ó,
como muitos vivem na terra, como se diz popularmente, abestalhado, sem saber nem o que está fazendo. Só que Deus não está desse jeito. Deus, ele é o mesmo Deus do princípio, ele é o mesmo Deus que criou a terra, ele é o mesmo Deus que fundou esta terra, ele é o mesmo Deus que estava com Daniel na cova dos leões. Ele não dorme, ele não cochila, ele vê, ele ouve e ele sabe muito bem o que está fazendo, ele sabe muito bem como está trabalhando na tua vida. Deus, ele sabe perfeitamente trabalhar. Nunca pense que Deus envelheceu, nunca pense que Deus, ele está cego, que ele está mudo, que ele está surdo, porque ele não está. Se engana quem pensa isso. Se engana quem pensa isso, conhecedor da palavra de Deus, que acha que Deus não age mais como agia antigamente. Está enganado, muito enganado. Aleluia. Aí, enquanto muitos comemoravam a morte de Daniel naquela cova dos leões, enquanto muitos comemoravam, aleluia, cantava vitória, glória a Deus, aleluia, eita, agora a gente conseguiu, agora deu certo, agora o que era para ser dele é nosso, oh, aleluia, agora está feito, está decretado, aleluia. Enquanto estavam comemorando, enquanto estavam declarando a derrota de Daniel, Deus estava trabalhando lá dentro daquela cova dos leões. Deus já tinha dado ordem aos leões. Deus já tinha preparado a vitória de Daniel. E na tua vida não é diferente. Na tua vida não é diferente. Levante essa cabeça e creia que o teu Deus é o mesmo Deus de Daniel. A situação parece difícil, a situação é de morte, porque se alguém perguntar, a situação de Daniel era de morte, glória a Deus, aleluia. Você acha que é fácil, a pessoa entrar numa cova de leões, faminto, glória a Deus, ser colocado, posto uma pedra ali, decretado, assinado, louvado seja o nome do Senhor. É fácil? Não, não é fácil. Daniel correu risco de vida, aleluia. Daniel correu risco de vida para obedecer a Deus, sim. Daniel correu risco de vida para obedecer a Deus. Eu imagino Daniel orando e dizendo: Senhor, se for para ser posto dentro daquela cova de leões, se for para aqueles leões me estraçalharem, Senhor, esmiuçar até os meus ossos, eu quero fazer isso te obedecendo, aleluia. Eu quero fazer isso na tua presença, te glorificando, orando a ti. Eu imagino que a oração de Daniel era assim, irmãos. E é a certeza que nós temos que ter na nossa vida. Que mesmo que seja para morrer na guerra, na peleja, tem que morrer honrado como servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo que seja para morrer, tem que morrer obedecendo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus fiel, ao Deus grande, ao Deus glorioso. E a palavra de Deus, ela continua nos dizendo que então o rei saiu dali e foi para o seu quarto, aleluia, para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento de música e fugiu dele o som. Ele passou a noite todinha pensando, imaginando naquela situação. E de manhã logo cedo o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando lá à cova, o rei chamou com uma voz triste e disse: Daniel, servo do Deus vivo. Olha, servo do Deus vivo. Essa palavra está direcionada ao coração. De servo de Deus vivo, servo do Deus vivo. Que sabe que Deus vive, que Deus reina, sabe que Deus não mudou, sabe que Deus trabalha, aleluia, sabe que é fiel, sabe que muitas vezes corre risco, obedecendo, corre risco, é caluniado, louvado seja o nome do Senhor, mas sabe que o seu Deus, ele vive, ele reina e que ele trabalha com justiça e com retidão. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, tenha podido livrar-te da cova dos leões, aleluia. Ele foi ali com uma voz triste, né? Porque, afinal de contas, glória a Deus, aleluia, ele não conhecia o Deus de Daniel,
vamos dizer assim, de coração para coração. Ele não tinha tido encontro com Deus vivo, ele não servia ao Deus vivo, mas através das atitudes de Daniel, ele já sabia o quanto que Deus, o Deus de Daniel, é poderoso. Ele não era, ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que ele foi ali, diante daquela cova, dizer: o Deus a quem tu serve continuamente vai te livrar. Ele foi ali perguntando a Daniel: o Deus que tu serve continuamente te livrou, louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. E disse: o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, viu? Que enquanto muitos estavam ali comemorando a derrota de Daniel, aleluia, comemorando a morte de Daniel, se achando vencedores, que venceram, que conseguiram. Olha só o que Deus estava fazendo: enviou um anjo. E o anjo fechou a boca dos leões para que não fizesse dano nenhum a Daniel. Por quê? Porque foi achada nele inocência diante dele. Aleluia. E também contra o rei não tinha cometido delito algum. Além de ter achado inocência nele como servo de Deus, também com o rei da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel não tinha cometido delito nenhum contra o rei. Daniel trabalhava corretamente. Olha a importância de você fazer o teu trabalho corretamente, com retidão e com dignidade, como servo de Deus, aleluia, obedecendo a Deus. Então a palavra de Deus diz que o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova, aleluia, e tiraram a pedra, oh glória. Imagina aqueles, né, que prepararam tudo olhando: eita, e agora? Os leões estão tudo de barriguinha cheia. Mas quando eles viram a surpresa, tirando Daniel, aleluia, que nenhum dano se achou nele, porque ele creia no seu Deus. Creia no seu Deus, creia que o seu Deus é o mesmo que faz milagre acontecer, creia que o seu Deus, ele não mudou, ele é o Deus vivo, ele é o Deus de Daniel, aleluia, ele é o Deus que livrou Daniel na cova dos leões, ele é o Deus que te livra na cova dos leões, ele é o mesmo, ele não mudou. Se você é fiel a Deus, se você agrada a Deus, se você não teme essas coisas loucas que o inimigo usa para te abater, para te abalar, para te tirar da presença do Senhor, se você não teme, se for para morrer, você vai morrer com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não vai se acovardar, não vai ser covarde, vai continuar servindo a Deus como servia antes dessa luta, antes dessa peleja. Aí a palavra de Deus vem nos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que assim foi tirado Daniel na cova e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. Creia no seu Deus, creia no seu Deus, porque ele é poderoso. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha nem chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Vejas, aqueles mesmos que prepararam tudo para Daniel, fizeram a armadilha para Daniel, eles mesmos, aquela armadilha, toda aquela preparação serviu para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Serviu para eles mesmos. Então não tenha medo das preparações que fazem para a tua vida. Não tenha medo das ciladas que armam para a tua vida. Não te preocupe. Continue servindo ao teu Deus com retidão, com dignidade, fazendo as coisas corretas diante de Deus, diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Continue na tua posição de servo. Continue servindo a esse Deus, orando a esse Deus, glorificando a esse Deus, louvando a esse Deus, adorando a esse Deus, sendo fiel a esse Deus, porque aí nem deseje mal para ninguém. Deixe que cada um vai fazer a sua colheita, que a gente pode ver que aquilo que aqueles homens plantaram, aqui eles escolheram. O que eles prepararam para Daniel foi exatamente o que aconteceu na vida deles. Aí lembro-me aqui do vídeo anterior, da palavra do vídeo anterior, que nos diz que só façamos aos homens aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Por quê? Porque um dia a gente vai colher isso aí que nós fizermos aos homens. Aquilo que nós fizermos aos outros vai vir para a nossa vida. E por isso que nós devemos fazer o bem, continuar fazendo o bem, fazendo aquilo que é reto e que agrada a Deus. Então ali, através de toda essa situação,
através da fé de Daniel, através da fidelidade de Daniel, através dele trabalhar corretamente dentro daquele palácio, das suas ações serem corretas diante de Deus, dele trabalhar ali bem direitinho, corretamente, com retidão, com fidelidade. A palavra de Deus nos diz que o rei escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra, dizendo: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, olha só que lindo que o rei escreveu. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no seu reinado de Dário e no reinado do Sírio e do Persa. Através da fidelidade de Daniel, muitas vidas foram alcançadas, porque aonde chegou a igreja do Senhor Jesus, essa carta deste rei, aleluia, esse decreto desse rei dizendo: ele salva aqueles que estavam ali angustiados, vivendo uma vida terrível, eles foram em busca de salvação. Aqueles que estavam precisando ser livrados, eles foram em busca desse livramento. Aqueles que estavam precisando que o Senhor fizesse na vida dele, operasse ali sinais, maravilhas, eles foram de encontro conhecer a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, que livrou Daniel do poder dos leões. Deus te livra do poder de todo mal. Deus te livra de toda obra contrária, porque ele é o Deus que ajuda os seus filhos, ajuda os teus servos. Mesmo que ele permitiu, Deus permitiu Daniel ser colocado naquela cova dos leões. Deus permitiu ele estar ali. Mesmo que Deus permita você estar nessa situação, mas ainda assim essa situação é para a glória de Deus. Mesmo que Deus permita você entrar na cova dos leões, ficar cara a cara com os leões, mas ele não te deixa só. Porque enquanto estão lá fora comemorando vitória deles de derrota do servo de Deus, Deus envia um anjo, está trabalhando em seu favor. Não importa a situação, creia no Deus de Daniel. Não importa a situação, creia no Deus